Nesta aula, a gente vai aprofundar com você a classificação clínico-funcional dos idosos. Então, neste momento que você já tem os conceitos fundamentais para entender o que é saúde do idoso, a gente vai conseguir agora classificar, categorizar os vários tipos de idosos. Então, a gente viu, até o momento, o que menos importa para saber qual é o tipo de idoso que você está cuidando é a idade e a presença de doenças. O foco da classificação dos idosos, que tem tudo a ver com vitalidade, é aquilo que a gente viu com o nome de funcionalidade global, ou atividades de vida diária, a capacidade de resolver os problemas por si só. Então, vejam nessa tela essa relação entre vitalidade e fragilidade. À medida em que reduz a vitalidade, aumenta a fragilidade. E lá embaixo nós temos o envelhecimento fisiológico, cujo sinônimo é senescência, que é o normal, que é o verde, e o envelhecimento patológico, que a gente chama de senilidade, que é aquilo que não é normal. E nessa zona amarela, alaranjada, é a transição entre o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico. Então, a partir de agora que você já entendeu esse gráfico, essa tela, a gente vai, então, definir onde que se encontra o idoso que você está cuidando. Onde que se encontram os idosos que você conhece. Então, olha, eu tenho um primeiro grupo de idosos que não tem declínio funcional. A esse idoso, a gente dá o nome de idoso robusto. É isso que é o normal. É isso que é o envelhecimento normal. Eu vou ter um grupo de idosos que tem o declínio funcional iminente. Ou ele tem sarcopenia, ou ele tem um comprometimento cognitivo leve, ou ele tem comorbidade múltipla. A esse idoso, a gente dá o nome de idoso em risco de fragilização. É o idoso que é independente, que é autônomo, mas ele tem um alto risco de se tornar dependente, de desenvolver o declínio funcional estabelecido, que é o outro tipo de idoso. Então, o idoso com esse nome de idoso frágil é aquele idoso que tem o declínio funcional estabelecido. Esse declínio funcional pode ser só nas AVDs instrumentais, só naquelas atividades de vida diária, de cuidar da casa, de sair para lugares distantes, fazer compras, controlar o dinheiro e assim por diante. São atividades instrumentais de vida diária. Ou então, ele já pode ter uma dependência nas atividades de vida diária básicas, que é o quê? Tomar banho, se vestir, como a gente vai ver. Então, eu tenho um contínuo de tipos de idosos, desde aquele idoso com o máximo de vitalidade, que é o idoso que vai ficar na parte verde da tela, até aquele idoso que vai ficar na parte direita da tela da fragilidade, que é o que está em laranja nesse gráfico. Então, olha, esse idoso, que eu já lhes falei, que tem perda em AVD instrumental, que é o idoso frágil, ele tem, então, declínio funcional iminente, mas num primeiro momento vai ser só em AVD instrumental. Então, ele pode ser capaz de fazer algumas dessas AVDs instrumentais, mas não todas. Então, por exemplo, é aquele idoso que não consegue mais preparar uma refeição e não consegue mais controlar o dinheiro. Mas ele consegue fazer pequenos trabalhos domésticos, ele consegue lavar ainda uma roupinha, ele consegue usar o telefone. Quer dizer o quê? Ele não perdeu todas as AVDs instrumentais. Ele não perdeu a capacidade em todas as AVDs instrumentais. Tem algumas que ele dá conta. E até aquele idoso que tem uma dependência completa em AVD instrumental. É aquele idoso que não consegue fazer mais nenhuma dessas atividades de vida diária instrumentais. Quer dizer o quê? Ele não consegue mais cuidar da casa, ele não consegue mais sair sozinho, ele não consegue mais controlar o dinheiro, fazer compra e assim por diante. Mas ele consegue ainda cuidar do seu corpo. Ele é independente para a AVD básica. À medida que o processo de fragilização ele prossegue, ele evolui, eu vou ter então um comprometimento das AVDs básicas. Num primeiro momento, esse comprometimento pode ser pequeno, digamos assim. Ele vai deixar ou de tomar banho sozinho, ou de se vestir sozinho sem ajuda, ou de usar o banheiro. Então, ele vai ter uma semidependência para a AVD básica. Volto a lembrar para você, usar o banheiro é ir ao banheiro por vontade própria, tirar a roupa,
fazer as suas necessidades, se limpar, se vestir e sair do banheiro. Então, aquele idoso que perdeu uma dessas 3 capacidades, que é tomar banho, se vestir e usar o banheiro, a gente diz que ele tem semidependência para AVDs básicas. Mas ele consegue ainda fazer uma transferência, controlar esfíncter e comer sozinho. À medida que o processo de fragilização evolui, ele vai perder essas 2 funções, que é o quê? A transferência ou a capacidade de controlar esfíncter. A gente dá o nome a essa situação de dependência incompleta. Quer dizer o quê? Além de não fazer mais aquelas outras, que é tomar banho, se vestir e usar o banheiro, ele não consegue mais fazer uma transferência, que é sair da cama para a cadeira, ou controlar a sua urina e as suas fezes. Então, esse idoso a gente chama de semidependente. À medida que o processo de fragilização prossegue, ele vai perder, inclusive, a capacidade de comer sozinho. É isso que a gente chama de dependência completa. Então, a dependência em AVD básica, tá? Que é a AVD, as atividades de vida diária relacionadas ao autocuidado, ela pode ser do tipo semidependência, é quando o idoso não consegue mais tomar banho, se vestir ou usar o banheiro. Pode ser dependência incompleta, quando, além disso, ele já não consegue controlar esfíncter e fazer transferência, até chegar na dependência completa, onde ele não consegue mais fazer nada do autocuidado, nem comer sozinho. Então, observem que aqui o que deve ficar claro para você, que há um contínuo entre essas perdas funcionais. Há uma hierarquia. Então, aquele idoso que não consegue mais comer sozinho, ou seja, ele tem que dar comida na boca dele, ele certamente não controla mais esfíncter, certamente ele não faz mais transferência, ele não consegue mais usar o banheiro, não consegue mais se vestir e nem tomar banho. E muito menos fazer as AVDs instrumentais, que são mais difíceis do que as AVDs básicas. Então, a partir desse conceito, a gente vai definir, então, os tipos de idosos frágeis. Eu tenho uma classificação que é muito importante em termos de saúde pública, que é o quê? Olha, eu tenho idoso frágil, que a gente chama de baixa complexidade. O que é isso? São os idosos que são frágeis e que a gente não percebe neles uma condição capaz de ser curada ou até mesmo de ser melhorada. Então, esse idoso, ele é de baixa complexidade no sentido, olha, não há nenhuma intervenção especializada em geriatria e em gerontologia que vai fazer com que ele melhore a sua função, que vai fazer com que ele se torne menos dependente do que ele é. Eu tenho, por outro lado, o idoso frágil de alta complexidade. Ele é muito importante de ser reconhecido, porque esse idoso, ele tem um elevado potencial de ganho funcional ou de qualidade de vida. Muitas vezes, nesse grupo de idosos frágeis, de alta complexidade, eu tenho aqueles idosos que estão tomando vários medicamentos inadequados. E ele pode melhorar se a gente fizer uma gestão, um gerenciamento adequado desse excesso de remédios. Ou então ele tem um problema de saúde que não foi diagnosticado corretamente. E, por último, eu tenho o idoso frágil em fase final de vida. Quer dizer o quê? É aquele idoso que a gente estima que a sobrevida dele seja menor que 6 meses. Então, esse idoso, o foco dele é o conforto, tá? É o que a gente chama de cuidado paliativo. Então, além da classificação baseada na funcionalidade, nós temos essa classificação que tem a ver com a necessidade de um atendimento especializado. Então, o idoso frágil de alta complexidade, ele não necessita de um atendimento tão especializado em geriatria e gerontologia, porque provavelmente a gente não vai conseguir modificar, né, a sua independência, a sua autonomia. Por outro lado, aquele idoso frágil de alta complexidade, ele vai melhorar muito com as intervenções que a gente vai propor. E, por último, idoso em fase final de vida é aquele idoso que tem uma sobrevida pequena, menor que 6 meses, e, portanto, o interesse, a intenção desse idoso é conforto, é cuidado paliativo. Bem, nesse momento, você está preparado agora para entender os estratos, as categorias que nós temos dos idosos. Então, aquele idoso que a gente diz que está no extrato 1 ou na categoria 1, é aquele idoso que tem um máximo de vitalidade. É aquele idoso que não tem nenhuma doença, que não tem praticamente nenhum fator de risco.
O único marcador de vulnerabilidade dele é a própria idade. Como a gente viu, é uma causa de vulnerabilidade. Não tem mais nada. Então, é um idoso que não tem declínio funcional e é um idoso robusto. Esse tipo de idoso acontece, mas ele é mais raro, tá? Normalmente, a gente vê o idoso que está no extrato 2. O que é o extrato 2? É aquele idoso que é robusto, né, que não tem declínio funcional, ele consegue fazer tudo de forma autônoma e independente, só que ele já tem uma doença, mas é uma doença de baixa complexidade clínica. Por exemplo, ele tem uma hipertensão, ele tem um problema lá no colesterol, mas não tem mais nada além disso. Esse é o idoso extrato 2. E eu tenho um outro tipo de idoso robusto, que é o idoso extrato 3. Ele tem doença. É aquilo que eu lhes falei. O fato do idoso ter doença não quer dizer que ele não tenha vitalidade suficiente para ele ser independente e autônomo. Essa é a prova. O idoso extrato 3, ele tem um problema de diabetes, ele tem um problema no coração, ele tem um problema no pulmão, ele tem doença, só que ele é capaz de cuidar de si. Ele tem ainda uma vitalidade que dá a ele condição de cuidar de sua vida de forma independente e autônoma. Então, nessa classificação, observe que nós temos 3 tipos de idoso robusto: o extrato 1, o extrato 2 e o extrato 3. À medida que o processo de fragilização progride, eu já vou entrar nesse grupo, nessa categoria, que é do declínio funcional iminente, que é aquele idoso que tem ou sarcopenia, ou comorbidade múltipla, ou comprometimento cognitivo leve. Então, o idoso extrato 4 é aquele idoso que tem mais de 5 doenças, ou toma mais de 5 medicamentos todo dia, ou acabou de internar. Ou então, aquele idoso que tem sarcopenia, que é a diminuição da massa e da força muscular, ou então ele tem um comprometimento cognitivo leve. Então, é o idoso extrato 4. É um idoso que está no grupo dos idosos em risco de fragilização, que é essa parte amarela do slide. O idoso extrato 5 é aquele idoso que é o mesmo do extrato 4, só que ele já está um pouquinho mais comprometido. Ele já tem uma certa dificuldade naquilo que a gente chama de atividades de vida diária mais avançadas. Ou seja, por exemplo, viajar sozinho já há uma certa dificuldade. Então, ele já tem uma certa fragilidade maior. Ele está no limite entre o declínio funcional iminente e o declínio funcional estabelecido, que começa no extrato 6. O extrato 6 é aquele idoso que já é frágil, ele já tem declínio funcional estabelecido, só que ainda é só em AVD instrumental. Mas tem coisas de AVD instrumental que ele consegue fazer. Ele não consegue fazer tudo, mas ele consegue fazer algumas dessas AVDs instrumentais, até ele perder a capacidade de fazer todas as AVDs instrumentais, que é o idoso extrato 7, que você está vendo aí na tela. É aquele idoso, então, que já não consegue fazer nenhuma atividade de vida diária instrumental. Quer dizer o quê? Ele não consegue mais sair sozinho, controlar o dinheiro, fazer refeição, nem fazer pequenos trabalhos domésticos, ele consegue mais. Mas ele ainda é independente para as AVDs básicas. Ele toma banho, ele consegue se vestir sozinho e assim por diante. À medida que o processo de fragilização progride, ele vai perder essa capacidade do autocuidado. Mas, num primeiro momento, ele vai perder uma parte do autocuidado, que é a semidependência em AVD básica. Então, por exemplo, esse idoso no extrato 8, ele não consegue mais ou tomar banho, ou se vestir, ou usar o banheiro. Mas ele consegue fazer transferência, ele consegue sair da cama para a cadeira e consegue controlar esfíncter e come sozinho. À medida que o processo evolui, ele vai, então, se tornar um idoso extrato 9, que é o idoso que a única coisa que ele faz é comer sozinho. Ele não consegue mais fazer transferência, nem controlar esfíncter, então ele tem que usar uma fralda, e não consegue mais tomar banho, se vestir, usar o banheiro. Até chegar no último extrato funcional, que é o idoso extrato 10, que é aquele idoso que não consegue nem comer sozinho. Ele já perdeu todas as AVDs básicas. Como eu já lhes falei, se ele não consegue mais nem comer sozinho, certamente ele não consegue fazer mais nada de atividades básicas e muito menos de atividades instrumentais. Então, o seu papel enquanto cuidador é reconhecer qual extrato clínico funcional ou qual categoria clínico-funcional que esse idoso se encontra. Provavelmente, você vai estar cuidando de idosos ou do extrato 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Por quê?
Porque o idoso extrato 1, 2 e 3 não precisa de cuidador. Ele é independente ou autônomo. O idoso extrato 4 e 5 provavelmente não vai precisar de terceirizar, de ajuda de terceiros, tá? Então, o idoso que precisa de cuidado é o idoso do extrato 6 ao extrato 10. E volto a insistir, esse grupo de idosos não é a regra, é a exceção. Então, hoje, nós temos dados que mostram que 60%, 70% dos idosos ou são robustos ou estão em risco de fragilização. 10% a 20% dos idosos são idosos frágeis, que já têm declínio funcional estabelecido, que é o idoso que você vai se preparar para cuidar neste curso.